Salve, salve, tropa, salve, fé. Vou fazer um vídeo aqui de explicação bem objetivo, entendeu? Eu tava numa operação que eu tava comprado aqui, nesse ponto aqui. Foi mais ou menos aqui, né? Aqui foi meu stop, aqui foi meu ponto de entrada. Deixar na cor verde. Então, foi mais um pouco em cima aqui, ó. Meu ponto de entrada eu entrei comprado aqui e meu ponto de saída tava aqui. Só que eu entrei comprado aqui atrás. Entendeu, rapaziada? Aqui eu entrei comprado. Então, aqui o preço fez um triângulo simétrico que acabou lateralizando aqui e dando a configuração de um triângulo ascendente, porque o triângulo ascendente aqui, ó, a linha dele está aqui, que é a linha inferior diagonal, que é o suporte, que serve como suporte, né? E aqui está a resistência. O triângulo ascendente é quando o preço faz fundos maiores que os anteriores, mas o topo é sempre no mesmo nível, ó. Topo, fundo. Aqui foi uma aproximação, fundo maior que um fundo anterior, topo na mesma região que o topo anterior, fundo maior que os fundos anteriores, terceiro topo aqui na mesma região dos topos anteriores, certo? Então aqui, essa linha com essa daqui faz o triângulo ascendente, ele ascendente, entendeu? Ele vai sendo crescente, né, nos fundos, mas o topo vai sempre mantendo uma mesma região, até ele afunilar e, né, chegar numa hora que ele explode. Então aqui no gráfico diário não tinha muito volume, certo? O gráfico diário não tinha muito volume de compra. Então aqui a gente já vê, ó, eu vou dar um zoom aqui, deixar numa posição gráfica que vocês vão ver. Nem precisa saber de trader para entender isso daqui, ó. Presta atenção como é que faz sentido. Dá uma diminuída. Aí, ó, presta atenção, ó. Aqui é as barras de volume, certo? A linha é a média das barras. Aqui, ó pra vocês verem como é que teve um volume alto de venda aqui, entendeu? E olha só a movimentação como é que subiu. Então depois ela caiu perdendo volume e agora ela começou a fazer essa movimentaçãozinha aqui de querer explodir, né? Voltar a subir de novo. A menos que tenha algum catalisador, alguma notícia importante ali que vai influenciar o preço, a análise técnica continua sendo respeitada. Porque aqui não teve volume de compra, então aqui você já viu que essa movimentação de alta aqui, ó, que estava formando, já viram o volume, não ia muito longe, entendeu? E realmente foi o que aconteceu. Então aqui para você ficar fácil, né, o básico é traçar linhas de tendência, seja de alta ou de baixa, identificar figuras gráficas, identificar regiões de resistência e suporte. Então o preço aqui está na cara, né? Ele formou um fundo duplo rompeu, o back aqui deu uma confirmada, mas deu uma confirmada assim com o pé atrás, porque aqui o preço já não ia tão longe, ó. Ele já começou a indicar força de reversão aqui no gráfico diário. Então se diminui para o gráfico menor, bom, já expliquei essa linha de tendência, eu vou limpar ela para ir ficando menos poluído o gráfico, para ficar mais fácil. Aqui eu já expliquei para vocês também o triângulo simétrico, se não entendeu, volta aí, entendeu? Ó, aqui ó, dá até para ver que o rompimento foi falso. Rompimento falso, o que é o rompimento falso? É quando o preço forma uma figura gráfica, certo? Ou um certo padrão de candlestick, ou algum padrão da análise técnica, e aí ele rompe, mas ele rompe com pouca força de rompimento aqui na região, que essa vela aqui já não foi uma vela grande, a vela tem que estar 50% acima da região de resistência nesse caso, mas ele fez um topo lá em cima, depois fez um fundo, depois fez outro topo, praticamente na mesma região. Não tem que ser numa linha exata, é uma região, mano. E depois o preço derreteu, mano. Então aqui já deixou mais que claro que era uma armadilha, porque foi um rompimento com uma figura gráfica de reversão do preço, que foi o que? Um rompimento com uma figura de topo duplo, que reverte o preço de cima da movimentação de alta, ele vai uma movimentação de baixa.
Aí pode ser que ele forma, dependendo do ponto da região, né? No caso aqui a gente está no final de uma tendência do gráfico diário semanal. Mas dependendo, ele pode acabar até mudando a direção da tendência, entendeu? Mas aqui o impacto foi uma movimentação rápida. Então, querendo ou não, eu fui estopado aqui na operação, certo? Então aqui a gente analisa melhor onde eu poderia ter deixado esse fundo, né? Porque na verdade eu entrei com a alavancagem um pouco alta, entendeu? E tinha entrado com 15% de alavancagem. 15% não, 15 vezes. E, e como é uma criptomoeda volátil, quando ela está na baixa, às vezes a volatilidade dela costuma deixar o meu stop bem próximo do ponto de entrada. Porque 15 vezes não é uma alavancagem tão alta. Se fosse ali uns 30 para cima, já 50 aí sim. Então aqui era uma operação de teste, certo? Eu estava comprado aqui. Quando o preço bateu aqui, ele chegou em praticamente 120% de lucro. E esse lucro foi obtido em um período de 6 dias. Em 6 dias eu atingi 120% de lucro, mas não essa porcentagem que está aparecendo aqui, entendeu, rapaziada? Estou falando no momento da minha operação ali, calculado na alavancagem que eu entrei, né? Então, tipo, agora a gente dá uma estudada aqui o triângulo simétrico, triângulo simétrico não, triângulo ascendente. Eu já expliquei, mas estava acontecendo outra coisa aqui também, que já estava indicando que o preço não ia muito longe, ó. O preço já estava formando uma deriva de baixa. Na verdade, estava formando a deriva de baixa e também estava formando outra figura gráfica aqui, parece. Vamos ver. É uma cunha ascendente com implicações baixistas, rapaziada. Que é o que? É quando o preço vai subindo, ele forma uma cunha, ó. Ele vai de forma uma movimentação de alta, diagonal. Ele vai afunilando o preço, entendeu? Até ele romper para baixo. Se romper para cima, essa figura gráfica é desconsiderada e o preço provavelmente pode pegar um impacto forte. Geralmente, quando ele rompe para cima, essa figura gráfica aqui que indica abaixo, ele acaba tendo um impacto forte de alta. É bom olhar se tem volume dentro. Então aqui o preço rompeu essa figura gráfica. O que a gente faz para buscar o alvo? Você vai traçar do topo mais alto até o fundo mais baixo, entendeu? Do topo aqui, do último, né? Não, perdão, o último é esse daqui. Do primeiro topo, no caso, do primeiro topo mais alto, encostando na linha diagonal, que é a resistência dessa figura gráfica, cunha com implicação baixista. Você vai traçar aqui na ponta desse topo, até o primeiro fundo mais baixo, entendeu? O primeiro topo e o primeiro fundo que deu origem a essa figura gráfica. Então pode ser aqui, sim, mas como aqui o preço ficou brigando, ó, vamos dar para colocar aqui, ó. Tá vendo? Tem um mini fundo aqui, ó. Dá para colocar aqui. Então, o que você faz? Você vai colocar onde rompeu. Esse é o alvo dessa figura gráfica, certo? Não quer dizer que o preço sempre vai buscar esse alvo, mas você tem que olhar um contexto. O rompimento teve volume, o rompimento foi forte, foi uma vela grande, ó, que foi, ó, a vela está abaixo, mais de 50% abaixo desse suporte diagonal aqui da figura gráfica, entendeu? Que é a cunha ascendente com implicação baixista. Bem complexo de falar ela também. Então agora você vai acompanhando. Aqui ainda não está me indicando que o preço vai começar a subir e não cair mais. Entendeu? O RSI está abaixo de 50, o que indica que o preço ainda é de baixa. O volume aqui nessa movimentaçãozinha do gráfico diário não, de uma hora. Cada vela significa uma hora, representa. Também não tem volume de compra agora, está aparecendo aqui, mas está bem fraco, entendeu? O preço agora está indeciso. E querendo ou não, a mínima histórica tá logo ali, rapaziada, a mínima histórica. Essa aqui foi a mínima histórica do preço, entendeu? De todo o gráfico desde 2023, essa é a mínima, a mais baixa que tem.
Então pode ser que o preço agora chegue a tocar aqui nessa futura linha de tendência de alta que eu estou analisando aí, entendeu? Agora é observar o preço. E aqui também eu tracei a ferramenta Fibonacci, certo? Que me indicou aqui por que que o preço deu uma freada aqui, ó? Porque aqui é uma região 0,382 ou 38,2. É uma região forte da ferramenta Fibonacci, entendeu? Mas a Fibonacci, para você traçar uma Fibonacci, o preço tem que fazer isso aqui, ó. Se ele fazer isso aqui, ó, derreter tudo uma vez, isso aqui não é Fibonacci, não. E aí você traça o ponto zero sempre no fundo mais baixo e o ponto um sempre no topo mais alto, se é uma movimentação ou uma tendência de alta. Se é uma tendência de baixa, você traça o ponto zero no topo mais, no último topo mais alto até o novo fundo mais baixo. Entendeu? O ponto um aqui e o ponto zero aqui. Entendeu? Se a tendência de alta é do zero para o 1. Se a tendência de baixa é do zero para o 1 também. Então aqui já indica por que que o preço deu uma freada aqui, certo? Uma região forte de Fibonacci aqui, ó, 38,2. Inclusive, quando você vê que tem uma região que a ferramenta Fibonacci ela marca próximo de uma resistência, aí para a sua análise ficar melhor ainda, eu costumo fazer isso aqui, ó. Eu desço a borda inferior desse retângulo, né, que é uma caixa aqui de resistência, eu desço e encosto na linha aqui, entendeu? Porque tá próximo. E aí eu dou uma olhada lá atrás se faz sentido, tá fazendo sentido. E aí a minha região de resistência ela fica melhor, porque eu achava que a região estava só ali em cima, agora já é o preço já está indicando que a resistência é uma região maior, entendeu? Então aqui, bom, eu costumo, quando eu traço essa ferramenta, eu costumo deixar as linhas, entendeu? Então aqui, ó, aqui já tem outra coisa também, ó. A região de 50, que é 50% dela toda, do 0 até 1, está aqui próximo da borda superior da caixa aqui da resistência. Então o que dá para fazer? Dá para você subir aqui, ó. E agora você sabe que aqui o final da caixa aqui embaixo é uma região forte que está segurando o preço, mas já que a parte de cima da caixa dessa resistência já não é tão forte. Então tá mais fácil o preço se recuperar e romper aqui do que ele romper aqui. Só que para isso tem que ter pontos positivos. Você tem que estar de olho no volume, entendeu? Se o volume de compra está querendo subir, o RSI está apontado para cima, mas está longe. A zona de 50 dele aqui, ó, é uma zona neutra, entendeu? Ele tem que sobrepassar ela para começar a pegar força e indicar alta, entendeu? O MACD está lá embaixo, mas eles já descruzaram. Quando a linha laranja está debaixo da de azul, indica alta também. Mas também tem que ter acréscimo de volume aqui, ó. Aqui teve acréscimo, aqui não está tendo ainda. O momentum, entendeu? É que indica aí o momento do gráfico. Já passou da metade e está apontado para cima, ganhando força. Entendeu? O momentum já está ganhando força. O MACD, já as linhas aqui indica alta, mas está sem volume, não está com força. O RSI está querendo ganhar força, apontando rigorosamente para cima aqui, ó. Está bem apontado para cima. Está querendo também recuperar. O momentum também. O MACD ainda falta acréscimo. O volume está querendo subir. Várias coisas assim você vai olhando como confluência, como os pontos que te dão mais confiabilidade na sua análise. Então, bom, aqui é simples, né, rapaziada? Aqui era uma região forte, eu pus meu stop aqui, dessa operação minha. Então, meu stop, o certo era ele ter ficado aqui, nesse fundo anterior, certo? Que foi o fundo abaixo da região de 38,2 ou 0,382. Eu falo 38,2, né? Porque tem algumas plataformas que usam essa ferramenta que aparece assim, entendeu? Mas então meu stop tinha que ser aqui. Se eu tivesse deixado meu stop aqui, talvez eu não seria estopado, certo? Agora se o preço continua caindo, então tipo assim, o certo seria aqui, né? Era porque como o stop ficou aqui na região importante e no gráfico diário também não estava tendo muito volume, mano, não estava tendo força para jogar esse preço tão alto,
entendeu? O mais provável era isso mesmo, ó. Já rompeu esse fundo duplo aqui, já fazendo uma cunha indicando baixa, certo? E dentro dessa cunha são duas figuras gráficas em uma só, em uma movimentação. Vou mostrar para vocês. Aí tinha essa cunha, certo? E também tinha a deriva de baixa, mano. Deriva de baixa é quando o preço sobe e aí ele começa a meio que lateralizar, subindo. Entendeu? Ele faz um canal diagonal. É esse caso aqui, ó. Em vez de ele continuar subindo, ele começa a fazer um canal diagonal de alta até o preço perder a força toda e derrubar o preço, revertendo ele para uma movimentação de baixa, até mesmo para uma tendência de baixa, foi um período maior. Como identificar? Aqui tá fácil, ó. O preço subiu aqui, fez um fundozinho aqui, depois ele rompeu embaixo, depois ele desrompeu. Aí ele fez mais um toque aqui e outro toque, já confirmou. Entendeu? Então é isso, ó. O preço vai subindo, aí ele começa a fazer um. Nossa, ficou feio isso aqui. O preço vai subindo, aí ele começa a fazer essa movimentaçãozinha aqui, ó. Entendeu? Que os topos eles respeitam, tem um topo aqui, isso é uma aproximação. E os fundos também eles respeitam esse certo nível. E ele vai fazendo certinho um canalzinho de baixo. E quando rompe, o preço derrete. Geralmente essa figura gráfica causa um forte impacto. Mas aqui não chegou nem a criar uma tendência de alta direita, entendeu? Começou a criar uma movimentação de alta. E aí, para você traçar a projeção dessa deriva de alta, deixa eu tirar aqui as ferramentas que a gente já usou. Né? Aqui, ó, eu gosto sempre de deixar uma linha. Quando eu traço Fibonacci, para não deixar a Fibonacci e apagar ela, para deixar o gráfico menos poluído, eu vou lá e traço uma linha para ela. Regiões fortes, 61.8, 38.2, eu coloco uma linha vermelha. A região média, eu coloco aqui 0.5, eu coloco uma linha amarela. Tipo atenção, atenção, linha vermelha, é resistência. Seja no suporte ou na resistência, entendeu? Bom, já coloquei ela aí, então vou tirar a Fibonacci para ficar menos poluído. Tirar esse daqui também. Essa linha aqui deve ser alguma coisa. Ah, era um alvo que eu tinha traçado para operação. Entanto que vocês viram, ó, eu fiz a compra aqui, o primeiro alvo era aqui, já atingi o primeiro alvo, atingi o segundo alvo e o terceiro alvo era mais em cima. Mas eu sabia que não ia buscar porque não tinha volume. Se não tem volume no gráfico diário, rapaziada, você tem que tomar cuidado com isso. Você está fazendo uma figura gráfica num período menor, mas não tem volume no gráfico diário, essa figura gráfica, essa movimentação no período menor, não vai muito longe não, tá? Ah, esse daqui era da... Então o que você faz? É simples esse daqui. Em qualquer lugar da figura gráfica, você traça uma linha da linha superior retamente até a linha inferior. E coloca em cima do rompimento. Ó, olha que coincidência, mano. Isso aqui, tipo assim, já te passa um sinal muito bom. No caso aqui, se você quisesse ter feito um day trade de venda, entendeu? Por quê? O suporte, vocês lembram da linha forte lá da Fibonacci 61.8? Eu fui e coloquei, essa daqui é ela. Automaticamente a 61.8 serviu aqui como suporte para esse movimentação. Aqui é uma aproximação, um toque, aproximação, dois toques, mas pode considerar quando é quase encostando um toque. Então vocês viram que essa linha aqui serviu de suporte, ó, um toque, dois toques, três toques. E serviu até mesmo para um rompimento, ó. A vela rompeu mais de 50% do corpo inteiro para baixo desse suporte aqui. Eu não vou colocar ele em linha verde porque foi uma coincidência. Eu só criei uma linha em cima da linha 61.8 da Fibonacci. Entendeu? Foi uma coincidência. Isso aqui é muito bom porque quando isso aqui acontece, se eu tivesse traçado primeiro o suporte aqui antes de traçar a Fibonacci, entendeu? Aí você traça até a ponta da sombra, mas essa daqui tá muito grande, ó. Essa daqui tá muito grande, então não faz sentido. Às vezes dá também porque ela pega o corpo da vela aqui. Dessa vela anterior, pegou o corpo. Aqui já não dá. Deixa eu ver. Até que deu, tá vendo? Agora se eu descer mais vai sair dessa sombra e vai perder o suporte. Já vai estar vindo pra cá. Mas como vocês viram, então tipo a 61.8 se viu como confluência com o suporte. Então aqui, rapaziada, já dá mais confiabilidade ainda que a figura gráfica ia romper, certo? Então, por exemplo, aqui já teve uma vela grande de baixa confirmando o rompimento, ó.
teve volume nela, entendeu? Não teve volume no rompimento, que pode indicar que o preço não vai ir tão longe, mas ele pode ir a uma distância significativa, mas ele não vai ir tão longe. O que pode empurrar o preço até um certo ponto lá embaixo é justamente essa vela aqui, ó. A vela de rompimento não teve volume, mas a seguinte vela que confirmou o rompimento, ela teve volume, entendeu? Aí já começou a aparecer indecisão, já indicando, ó. Apareceu outra vela dando volume, entendeu? Mas vocês viram que aqui, ó, o rompimento é muito importante, a vela que rompe ter volume, rapaziada, entendeu? Mas aí a projeção fica, a projeção alvo, né, dessa figura gráfica aqui fica aqui, né, que é essa linha aqui, você traça uma linha em cima da ponta dela, que é onde indicou. Bom, e agora você tem que fazer as suas leituras gráficas aí, né, mano, com candlestick, vela, essas coisas. Eu não explico muito isso aqui, rapaziada, só se eu tô fazendo uma análise aqui e eu fiz uma entrada, uma saída, porque aparecia uma vela, um candle ali, né? Um padrão de candle, um padrão de velas. Aí eu vou e explico deles. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande se eu vou ficar explicando vela, vela, por que isso aqui impactou isso aqui, entendeu? E tipo, você não precisa saber, não, você pode saber todos os padrões, mas você não precisa considerar cada vela dessa para você tomar uma decisão no gráfico, entendeu? Você simplesmente filtra, você pega os padrões mais fortes, relevantes e considera ele. Então aqui é o seguinte, aqui é uma brecha, porque se o preço subir aqui e depois confirmar que é um pullback, então ele vai começar a cair para poder buscar esse alvo aqui e talvez se ele ultrapassar esse alvo aqui que é a projeção e continuar caindo, o mais provável é que o preço vai buscar essa mínima aqui. E aí aconteceria o que eu, eu ainda estou supondo, entendeu? Estou supondo que tem uma probabilidade disso acontecer. Se o preço vir aqui embaixo, ele vai acabar formando o que? Ele vai acabar formando um fundo duplo no gráfico semanal. Então vocês imaginam absurdamente a valorização que essa criptomoeda vai ter aqui. Eu acredito que, bom, tudo tem que ver como vai ser nos próximos dias, semanas, as movimentações. Mas se aqui, nessa região que ele está, aqui tem uma resistência, certo? De 67 centavos. E o suporte é em 22 centavos, certo? Então ele está brigando entre essa região aqui, porque aqui fez resistência, aqui fez uma aproximação que é um fundo também, fez um topo, fez um fundo, fez um topo, meio que uma lateralização aqui. Mas se o preço agora faz novamente essa pernada aqui, rompe, confirma o rompimento, confirma o pullback de alta, então o preço vai, você traça aqui do topo mais alto até o fundo mais baixo, a projeção, e você coloca na resistência, que é onde é rompida, certo? Então o preço vai jogar para cá, mas aqui não está tendo nenhum topo nem fundo aqui, aqui tem, entendeu? Aqui tem, ó. Então pode ser que aqui o preço vai ir lá para casa de $1,50. Aí você imagina qual que é a valorização. Agora ele está aqui, ó, 400% de valorização praticamente, entendeu? Isso no mercado à vista, imagina se fosse no mercado de futuros. Só que para isso, vocês têm que estar atentos a isso aqui, ó, pontos cruciais. Aqui é um ponto crucial, por quê? Porque aqui o preço está sendo negociado numa mínima, numa região mais baixa do gráfico, no gráfico semanal. Então, se você consegue encontrar o gatilho de entrada aqui nesse ponto e o preço não voltar mais aqui, rapaziada, não, vocês vão surfar por muito tempo um lucro, entendeu? Baseado nessa operação aqui. Não é recomendação de investimento, nada disso, só compartilho meu conhecimento para vocês aqui no mercado, no gráfico. Porque aqui, para vocês identificar esse ponto de gatilho, vocês têm que ir para períodos menores, entendeu? Você tem que ir para períodos menores. Entendeu? Então aqui, por exemplo, igual eu falei, agora aqui parece que tá fazendo a bandeira, hein? A bandeira de baixo, aí tá bonita essa bandeira. Ó, tá bem nítida. Vou traçar ela, vocês vão entender. Bandeirinha de baixo aqui, ó. É quando o preço vai caindo ou vai subindo,
e ele começa a fazer um canalzinho de baixa, contra a tendência, entendeu? E aí para ficar mais fácil, ó, não, isso aqui eu fiz errado. Você, bandeira de baixa, você traça a linha inferior primeiro, depois você clica em 3 pontinhos e duplica, clone. Aí você encaixa ela aí no suporte diagonal. O que é uma bandeira de baixa? Se for olhar bem, é tipo uma bandeirinha, entendeu? O canal, a movimentação é de baixa e começa a criar um canalzinho de alta e continuação de baixa. Então, para deixar melhor aqui, ó, eu gosto de deixar ela bem assim, traçado direitinho. Tem volume de venda. Teve volume dos ursos aqui, né? Que é de queda. Aqui um volume alto. Aqui deu início a ela. Ó, isso aqui é importante. Nem sempre porque é volume de alta que indica alta, mano. Entendeu? Vocês têm que olhar isso também. Às vezes é dando início ali, dando volume dentro de uma figura gráfica. Igual aqui, ó, no início, justo no início, ó. O preço caiu até aqui, aí teve um volume aqui de baixa. Aí o próximo vela não confirmou muito essa vela de baixa aqui, ó. Não confirmou muito, que foi uma vela de enforcado, mas olha o tamanho da sombra dela, foi lá em cima, então não se viu, é uma vela de doji, indica decisão, com volume, não teve volume na vela de baixa aqui para confirmar, entendeu? Nem de alta, ó, indecisão, indecisão, aí que já quis querer criar força. Então aqui é a indecisão, os traders eles estão ansiosos, entendeu, rapaziada? Depois de um certo tempo de prática no gráfico, você começa a ler as emoções, você consegue perceber as emoções dos próprios traders que estão negociando aqui no momento, através de volumes, de volume aqui das barras, desse indicador de RSI, entendeu? É bem interessante. Então aqui ó, já mostra, ó, aqui como assim, um volume de baixa aqui, aí do nada a próxima vela não teve volume nenhum, aí depois nasce uma vela de alta sem volume nenhum, do nada uma vela com volume explosivo, aí do nada as velas de alta bem abaixo da média, indecisão, entendeu? Só que quando tem uma figura gráfica, é importante dentro dessa figura gráfica ter volume, porque se ela tiver muito volume, quando o preço romper, entendeu? Se for uma figura gráfica de baixa ou de alta, o preço vai romper com força e vai buscar um alvo interessante, entendeu? Claro, vocês têm que ligar vários pontos. Volume, RSI, MACD, momento, indicadores técnicos, médias móveis exponenciais, bandas de Bollinger, tá tudo aqui. Entendeu? Ó, quem quiser pegar. Mas é isso, mano, entendeu? Aqui a gente posta vídeo assim, explicando uma análise técnica, para onde o preço vai, fundamentos, inteligência emocional, controle emocional, gestão, tudo isso. Por exemplo, eu fiz essa operação hoje, eu vim explicar por quê, né, o que levou a ser estopado, onde eu poderia ter ajustado. Uma operação de teste, aqui eu já sabia que ia cair. Então, tipo assim, o preço subiu aqui, aqui eu já poderia ter saído da operação, certo? E ter pego aí uns 108% de lucro. Então agora eu observo essa movimentação para ver o que realmente vai acontecer aqui, porque se o preço romper essa linha diagonal superior da bandeira de baixa, se ele romper aqui, ó, ele tá aqui, se ele fizer isso aqui, ó, ainda fazer um pullbackzinho em cima dela, ele sobe e essa bandeira de baixa é desclassificada, ela não existe mais, é desconsiderada, entendeu? Para a figura gráfica, para figura gráfica, padrões serem confirmados, rapaziada, você tem que esperar que o preço confirma ele. Ah, porque só formou uma bandeirinha aqui é porque o preço vai cair. Sim, pode acontecer, mas pode acontecer de ele estar indo fazer outra movimentação e acontecer isso aqui, ó. Desconsiderar ela. Mas hoje é só uma análise mais explicada assim mesmo, não vou falar o preço futuro, isso e aquilo, entendeu? No dia a dia aí eu vou postando vídeo de várias opções, né, de análise. Então por isso que eu falo aqui, você não aprende um conteúdo básico, mal explicado, nada disso não, entendeu?
rapaziada, que eu entrego tudo de verdade, mano. Tudo aqui, tudo mercado do mercado de cripto, análise técnica fundamental, indicadores, osciladores, inteligência emocional, gestão. Tudo vocês vão aprendendo aqui com a minha explicação. Entendeu? E só de vocês estarem aqui assistindo esse vídeo, mano, vocês já estão familiarizando e aprendendo muita coisa do que você chegar ali e pagar um preço absurdo em um curso, entendeu? Que não vai te entregar nada, o cara não pega na sua mão de verdade. Eles falam que pegam na sua mão, mas eles não pegam na sua mão de verdade, entendeu? Inclusive, a minha mentoria já está praticamente pronta aí, mas eu ainda estou fazendo mais uns ajustes nela para abrir as vagas. Mas para vocês ficarem por dentro, vocês têm que estar seguindo o perfil aí, que é o próprio nome do canal do YouTube, Vladimar Capital. Vocês têm que estar seguindo esse perfil lá no Instagram, que lá eu vou divulgar. É uma mentoria sensacional, rapaziada. Porque além de você ter acesso aos conteúdos pesados, igual esses aqui que eu vou explicando, em cada aula, entendeu? Eu vou lá e posto um vídeo bem explicativo, entendeu? Demorado, não é um videozinho de 5 minutos, não. É um vídeo aprofundado ali para você realmente entender aquilo. O aluno ele tem a opção de enviar as análises técnicas para o suporte, entendeu? Você manda foto, vídeo, texto, tirando a sua dúvida. Ah, eu fiz uma operação aqui, deu perda. Por que que deu perda? Entendeu? Ah, eu tenho uma dúvida. Esse fundo aqui é importante de acordo com isso e aquilo. Entendeu, rapaziada? A gente acompanha, é um acompanhamento ali bem próximo de vocês. Digital, mas bem próximo. Entendeu? E é um acompanhamento que não vai ser só por um mês, não. E você vai pagar a mentoria, vai ter acesso ao conteúdo para você estudar, para você praticar e tudo, mas a gente vai estar ali por mais de um mês, a gente não determinou ainda quantos meses vai ser, mas a gente vai pegar na mão de vocês e ficar ali por mais de um mês ali todos os dias, te ajudando a evoluir o mais rápido possível nesse mercado. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado aí, tropa. Forte abraço, até o próximo vídeo, tá ligado?